Hashem, chegamos na Simcha, na alegria, mas vocês vão ter uma surpresa. Por quê? Porque a gente vai ver que tem um lado muito bom da Simcha, óbvio, que inclusive a gente vai ver que tem um efeito também sobre o corpo, sobre a saúde, sobre a pessoa estar de bem com a vida, espiritualmente, fisicamente, mas existem muitas alegrias que são negativas também, e a gente tem que tomar cuidado para saber canalizar, saber que tipo de alegria é positiva, que tipo de alegria a gente tem que evitar. Então, só tirar uma dúvida. Já? Mas é isso que é uma coisa que... Pode falar com alegria. É o seguinte, quando a gente faz o não sei se só o Shema ou qualquer outra, quando a gente está rezando, a gente espanta os maus espíritos de casa, se tiver? Também. Não, todo tipo de santidade, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, onde entra a santidade, qualquer impureza sai. E onde sai a santidade, entra a impureza. Então, a maior fonte no judaísmo de impureza espiritual qual é? Uma pessoa que faleceu, um corpo de uma pessoa que faleceu. Por quê? Porque o máximo de santidade que tem é a nossa alma, que é uma parte de Deus. Quando sai a santidade da alma, não fica vazio, entra impureza. Então, a maior fonte de impureza. Mas quando você está fazendo Shema à noite ou coisas assim, aquela força que você está rezando, ele tem capacidade para... Por isso, porque isso cria uma luz que espanta a escuridão espiritual. Tá bom, mas eu sempre tive medo disso. Então não tem que ter medo. Então, Tamim Tiuim Hashem Elokechem. Ele tem que confiar em Hashem e tem que saber que não existe nenhuma força, não existe nada que tem qualquer poder se não tiver Deus dando força para isso. E se a gente confiar nele, se a gente transformar nossa casa num lugar de santidade, então não vai ter lugar para nenhum tipo de impureza espiritual. Está escrito, quando a gente compra uma casa nova, a gente faz uma cerimônia chamada Hanukat Habayit. O que é Hanukat Habayit? Literalmente seria inauguração da casa. Mas a palavra Hanukkah, vem até da festa de Hanukkah. Hanukkah vem da mesma linguagem de Hinur. Hinur é educação. Você está educando a casa, que tipo de comportamento que ela vai ter. Então, como a gente faz o Hanukat Habayit, então os Faradim têm costume de ler o Zohar e de fazer Teilim. Os Ashkenazim também tem alguns Teilim que se costuma dar um Dvar Torah, né? Falar palavras de Torá para quê? Para que já comece a se impregnar nas paredes da casa a santidade desde o começo, desde o momento da inauguração dela. Então, quando a gente consegue, Baruch Hashem, ter santidade no lugar, então a gente não deixa brecha para entrar nenhum tipo de forças negativas. Tá ligado? Hoje tá ligado. Com Simcha também. Então vamos falar sobre a Simcha, nosso novo capítulo. Então ele fala aqui, Amidazot Ba Leadam Mahmat Rov Shalva Belibor Bli Pegará. Então normalmente a Simcha, a alegria, vai vir quando a pessoa consegue chegar a um nível de tranquilidade no coração, quando ele sente que não falta nada para ele. Estamos longe disso, né? A gente é o contrário. A gente é expert em lembrar o que falta e não saber enxergar o quanto Baruch Hashem a gente tem muito. Eis o Ashir, quem é o rico, a Samer Perelko, aquele que está feliz com o que ele tem, ele sabe enxergar tudo que ele tem de bom na vida. Infelizmente a gente não enxerga as coisas boas, a gente consegue enxergar só o que está faltando, só os problemas, as dificuldades. Tem Baruch Hashem, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é milagres acontecendo o tempo inteiro e a gente consegue focar. Aí, uma vez um professor fez um teste, né, social com os alunos. Ele levou para uma sala de aula um lençol gigantesco branco e no meio do lençol tem um pontinho preto. Então ele pediu para eles escreverem uma redação, o que eles estavam vendo, o que todos os alunos escreveram. Tem um pontinho preto. Nenhum aluno escreveu, olha que lençol bonito, um lençol branco, grande. Todo mundo viu que tem um pontinho preto. Um lençol de 2 metros tem um pontinho de alguns milímetros. Todo mundo viu o pontinho e ninguém conseguiu enxergar o lençol. Assim a gente faz com a nossa vida e por isso
Porque a gente vê tão pouca simcha hoje, quem tem simcha, uma pessoa alegre é uma pessoa meio esquisita, a gente fica com dúvida se a pessoa é normal. Porque o normal hoje em dia está deprimido, está triste, a gente não encontra mais pessoas felizes na rua. A gente olha o rosto das pessoas na rua, está todo mundo sempre tenso, sempre com a cara. Por quê? Porque as pessoas não sabem dar valor porque elas têm na vida. Teve uma vez um cara que me parou na rua e falou assim, ele sempre me encontrava, a gente estava bom dia e eu estava trabalhando com os cachorrinhos, ele falava, você deve ter a conta bancária muito alta, né? Está sempre feliz. Eu falei, por que ele? Porque você está sempre sorrindo, tá até comendo sorrindo, vai engasgar aí no pão. As pessoas incomodam, parece que incomoda as pessoas, porque não é normal. Normal hoje em dia a gente não está feliz. E isso é um indicador que a gente não está com tranquilidade e a gente não está com essa sensação que Baruch Hashem, olha o que a gente tem e não olha o que falta para a gente. Ve'adam amasig tavató, a pessoa que consegue alcançar os seus desejos. Olha que interessante. A alegria vem da gente alcançar os desejos. Significa que quanto maiores os desejos, mais difícil vai ser você conseguir alcançar a alegria. Quanto mais a pessoa deseja, maior é o buraco que ela tem, porque mais falta para a pessoa ser feliz de verdade. Velo yeraló davar amatzivotó, e não acontecem coisas que podem entristecer ele. Bazeye samer tadir, assim a pessoa ela seria feliz sempre. Veiair o panav, isso ilumina o rosto da pessoa. Quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está bem, então o rosto dela começa a brilhar. Então, olha que impressionante, eu escutei uma vez, eu fiquei tão bravo quando eu escutei isso, porque eu não entendi, e hoje em dia a gente entende. Eu escutei uma vez uma frase, que o problema das pessoas que não cumprem Shabbat, é culpa dos que cumprem Shabbat. Eu falei, oi? Como assim? Eu cumpro Shabbat, tem pessoas que não cumprem Shabbat, então a culpa de quem não cumpre, é daqueles que cumprem o Shabbat. Tem alguma coisa errada aí na lógica. Olha que impressionante, uma pessoa que acabou de sair da casa lotérica e ele descobriu que ele ganhou 50 milhões acumulados. Dá para saber pela cara da pessoa que aconteceu alguma coisa boa? Ela não precisa abrir a boca, ela não pisa mais no chão, ela está flutuando pela rua. Essa pessoa tem um comportamento diferente, o rosto dela está diferente, ela vai tá sorrindo o tempo inteiro. Dá para ver pelo rosto que ela recebeu alguma coisa especial. Está escrito que o Shabat é um presente que Deus deu especial só para Israel. Os outros povos não podem guardar o Shabat. É um presente para o povo judeu. Alguém que cumpre o Shabat, dá para perceber no teu rosto o presente que você recebeu de Hashem? As pessoas que olham você na rua falam, uau, essa pessoa deve ter ganhado alguma coisa hoje, porque olha o sorriso que ela está no rosto. Olha o presente que é o Shabat, um dia que a gente pode se desconectar de todo mundo material e um dia para se conectar com o espiritual, um dia para estar com a família, um dia para estar com o estudo de Torá. Olha que incrível o presente que Hashem deu para o povo judeu e não dá para ver no nosso rosto isso. Então, se desse para ver no rosto, as pessoas vão falar, uau, eu também quero o Shabat para a minha vida, eu também quero esse presente. Por que eu não posso viver com essa alegria, com esse sorriso também? Se uma pessoa que cumpre em geral, não só Shabbat, uma pessoa que vive com Torá e Mitzvot, que vive com uma vida equilibrada, com uma vida harmônica, a gente deveria ver na cara dela um sorriso de orelha a orelha. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo, né? A gente foca no que falta e não no que a gente tem, e a gente perde essa alegria e também acaba virando um Hilul Hashem, acaba denegrindo o nome de Deus, porque olha, as pessoas que cumprem a vontade dele deveriam estar felizes, deveriam estar sempre com um sorriso. A gente tem que saber que o rosto é Ereshut Arabim, é domínio público. A gente tem uma obrigação social de dar sorriso. A gente deveria estar sorrindo o tempo inteiro. Por quê? Porque quando a gente não está sorrindo, você também está transmitindo para os outros uma coisa negativa. Então, o Rav Salanter, uma vez ele encontrou um aluno, estava perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, e o menino estava com o rosto assim muito tenso. E o Rav Salanter perguntou, por que você está com o rosto tão tenso assim? Ele falou, Rav, Rosh Hashanah, Yom Kippur, os erros que a gente fez no ano inteiro. E o Rav Salanter perguntou para ele, e por que eu também tenho que sofrer junto com você, pelos erros que você fez o ano inteiro? O que eu tenho a ver com os teus erros?
Não, óbvio, ele falou isso, não é aqui que eu tenho a ver com os teus erros, mas ele quis mostrar que o rosto é Reshut Harabim, é domínio público. Então, Simcha é uma obrigação que um Yehudi tem de estar sempre com um sorriso, sempre sabendo olhar o lado positivo, vendo Baruch Hashem, tudo que a gente tem de bom. Tem um lugar onde não tem problemas, no cemitério. No cemitério ninguém tem problema. Baruch Hashem que a gente está vivo e que a gente pode saber lidar com os problemas e crescer e aprender. Então, a gente tem que saber olhar a vida de uma outra maneira para poder andar sempre com o rosto iluminado. Vezivó Mavrik, e o esplendor dele vai estar brilhando. Vegufó Bari, olha que impressionante. O corpo dele está saudável. O corpo saudável e a alegria são duas coisas que andam juntos. De onde a gente vê isso? Do famoso Doutores da Alegria. Qual que é a ideia do Doutores da Alegria? Alguém que está feliz, o corpo funciona melhor. As defesas do corpo funcionam melhor. Alguém que no além não está bem, é um portão, está escrito, olha que interessante, a gente vê isso a gente sente isso na prática. Quando uma pessoa faz uma transgressão, ela abre uma porta para o Yetzer Hara. Está escrito no Pirkei Avot que haverá goreret haverá, uma transgressão puxa outra transgressão. Você abriu uma porta para o Yetzer, para ele entrar mais um pouco na tua vida, ele vai puxando a gente para o lado dele. A tristeza abre todos os portões. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está triste, a gente está abrindo espiritualmente, fisicamente, todos os portões para o Yetzer Hara. A gente tem que lutar para fugir disso. Vem zikna, não tem envelhecimento, pessoas mais tranquilas. Quando a pessoa está passando por um luto, alguma coisa muito triste, que ela fica... Não, tem momentos que ao contrário. Se a pessoa está passando por um momento de luto e ele não se enluta, então o Rambam fala que ele é arzaria, uma pessoa cruel. Entendi. Por quê? Porque tem momentos que Deus quer que a pessoa pare para refletir. Então o luto também tem um propósito positivo. É um momento que a pessoa, que Deus quer nesse momento, que a pessoa pare para refletir, para uma introspecção. Então, como fala o Shlomo Ameler, tem momento de rir, tem momento de chorar, tem momento de paz, tem momento de guerra, tem momentos na vida, todos os momentos são importantes. Então, eu escutei uma vez uma ideia muito bonita, quando chega, por exemplo, aquela época das 3 semanas, né, que tem a semana da tristeza, e não pode escutar música, e no além, é também uma época que costumam acontecer coisas não muito positivas. Então o que a gente faz? A gente reza para passar logo, né? Desde 17 de Tammuz até Tisha B'Av. Falou, Deus, faz passar rápido essa época. Ao contrário, se Deus colocou essa época na nossa vida, são semanas de introspecção. Não tem que querer que passe rápido, a gente tem que aproveitar também esse momento para, através desse momento de diminuir a tristeza. Olha que impressionante o que o Talmud fala sobre essa época. Quando chega essa época de Av, nós diminuímos a tristeza, não anulamos a tristeza. Diminui, perdão, a alegria. A gente não anula a alegria, a gente diminui a nossa alegria, mas o Yehudi sempre tem que ter a alegria de estar vivo, de agradecer as coisas boas que a gente tem na vida. Então até o envelhecimento, ele tem a ver com a nossa alegria. Uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está tranquila, até o envelhecimento dele é diferente. Deus nos livre, né? Muitos casos de pessoas que passaram por sofrimentos grandes e você vê no rosto da pessoa, a pessoa envelhece anos em questão de semanas. Então, o envelhecimento, ele memaeret lavou alav. Se a pessoa não está feliz, isso se acelera para vir para a pessoa. Como está escrito em Mishlei, Shlomo Amelech ensina, Lev Sameach Yeitiv Geah. Um coração alegre, ele cura como um remédio. Isso é um remédio, funciona como cura para muitas doenças. O Mina Simcha Yavos Chok Leadam. E através da alegria vai vir o riso, a gargalhada. Aí tem que tomar cuidado. Porque qual o problema de dar risada, dar gargalhada? Ein raui leish maskil learbot bishok. E aqui já tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é a pessoa está feliz, está alegre, e uma coisa é a pessoa dar gargalhada. Existe uma expressão hoje em dia, a molecada usa, eu estou de bobão.
O que é estar de bobó? Quando o molecada começa a falar besteira e de besteira começa a se aprofundar cada vez mais em besteira e as pessoas perdem a seriedade do que elas estão fazendo. Então, o riso, a gargalhada, que imashok mishtatefet dat kala, porque a gargalhada ela leva a pessoa a ser leviana, a pessoa não ser cuidadosa com os atos dela. Então, momentos que a gente está eufórico, muito alegre, isso pode levar a pessoa a fazer atitudes que ela não faria se ela tivesse realmente com a cabeça no lugar. Moshe Nemar, como fala de novo Shlomo Melech em Kohelet, que kekol asirim tachat asir, ken tzchok aksil. Da mesma forma que os estalos da lenha embaixo da panela, assim também é a gargalhada dos tolos. Não acrescenta vanidade, não acrescenta nada. Aquele barulho da lenha não acrescenta nada na panela cozinhar. Assim também é a gargalhada dos tolos que não acrescentam nada, ao contrário, eles só trazem coisas negativas. O kvar nemar miotot ashote, e um dos sinais de uma pessoa que é tola, qual é? Ele dá risada onde não é apropriado que ele dê risada. Isso demonstra que a pessoa é tola, a pessoa tem o intelecto dela limitado. Então, infelizmente a gente vê muitas vezes, né, de pessoas que fazem piada em momentos inoportunos e até de assuntos que infelizmente não são oportunos. Eu lembro uma vez uma cena que infelizmente eu estava indo para um enterro e a pessoa no carro insistia em ficar contando piada o tempo inteiro. Não é o momento, não é a hora, não é. Então a pessoa tem que ter um bom senso, né? De não é a hora de ficar fazendo piada quando uma pessoa está indo para o enterro de alguém querido. Então tem que saber que isso é um dos sinais de uma pessoa de pouca inteligência, de pouco entendimento das coisas. Ve'endraui lemi sheish lo musar leitnaheg bishok bemoshavot ou bemamadot. Então uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que é reta, não é positivo, não é bom para ela que ela se acostume, tanto nas conversas fixas quanto em conversas mais casuais, muitas gargalhadas, muita risada, mipnei sheamru, porque foi dito, misherav zchoko mitmaet moral, aquele que aumenta muito as gargalhadas, automaticamente diminui o temor a Deus. Ele está mais exposto a acabar caindo em transgressões. Que bechaat rock ein yachol lachshov shum irat shamayim alav, porque quando ele está dando gargalhada, ele se esquece completamente do temor a Deus e pode se desviar do caminho nesse momento. Lachen yaser adam et atzmo shelo yishchok veshelo yikne lo rav o haver mesachek. Então até nas amizades que a gente vai ter, até com os professores que a gente vai ter, uma piadinha aqui, um pouquinho de riso, isso ao contrário, é bom. Está escrito no Talmud que os rabanim na época do Talmud começavam o shiur sempre com uma piada. Por quê? Porque a alegria abre o coração da pessoa. Mas saber o momento certo, a quantidade certa, como a gente já falou algumas vezes, talvez a palavra mágica do judaísmo é equilíbrio. Equilíbrio, saber quando fazer, quanto fazer. Então o riso, óbvio que é bom, a alegria é bom, mas tem que saber a medida certa. Então, pessoas que o tempo inteiro é só piada, é só besteira, não são pessoas ideais para a gente se relacionar. Agora, olha que interessante, apesar da alegria, óbvio que ela tem um lado muito positivo, a gente falou, tanto espiritualmente quanto fisicamente, até para o corpo é positivo. Ele vai trazer agora quantos lados negativos tem a alegria e o riso. Olha que impressionante. Então uma midá que parece uma midá muito boa, existe um lado muito perigoso dessa midá. Arberaot yesh besimcha beschok. Tem muitas coisas ruins que podem vir através da alegria e através da risada. Como asamer bemichshol havero beet shemagia lo pegará me peguei lá. Por exemplo, alguém que fica feliz com o tropeço de um amigo quando acontece alguma coisa ruim com ele. Tem gente que se alegra com a queda dos outros, infelizmente. E olha que impressionante, ele está falando sobre o tropeço de um colega seu.
que alguém vai se alegrar com o tropeço de um colega? Exato. Por que você vai ser? Então, olha o que ele fala que é impressionante. Como a gente precisa se conhecer para entender as forças que atuam dentro do ser humano e a gente tentar canalizar tudo para o lado positivo. Al-Zenemar, assim está escrito, Binfol oivecha altismar. Mesmo quando o teu inimigo cair, é proibido você se alegrar. Porque Veod yesh simcha ra'amizot, tem uma simcha ainda pior que essa, como a sameach que shechaverot nichshal beavodat haborei barach. Quando você é uma pessoa, algum colega, até algum outro Yehudi que tropeçou no serviço para Hashem. Uma pessoa que não fez uma mitzvah ou não fez a mitzvah direito e a pessoa fica feliz com isso. Por que a pessoa ficaria feliz com isso? Ou samer bemiut etiató, ou fica feliz com a falta de conhecimento de uma outra pessoa. Vê alguém, acontece muito isso com crianças principalmente, vê uma criança e fala uma besteira na aula e todo mundo dá risada, e todo mundo se alegra com essa falta de conhecimento da criança. A gente deveria ficar triste, coitado dessa criança que não sabia. As pessoas ficam alegres desde criança, a gente vai ser educado. Olha que impressionante, agora que eu pensei nisso. Qual que era um dos quadros principais do Domingão do Faustão? Videocassetadas. Aprende, ainda tem, para mim, Baruch Hashem. Não tem mais. São as mesmas. São as mesmas? Mas qual é a alegria das videocassetadas? Você dá risada da desgraça dos outros. Esse é o conceito. Olha que de coisa. palhaço, sabia? Teve uma vez, não sei por que eu sei isso, um palhaço foi numa tribo indígena e ele cai e todo mundo ri, ele faz palhaçada e lá, tipo, eles Fica não todo mundo olhando. entenderam o conceito. Tipo, ele se jogava no chão e dava uma cambalhota e os índios iam segurar ele, tipo, botar ele na cadeira. Eles não conseguiram entender que isso era engraçado. Então, é de fato Um pouco cultural, né? A gente vai construindo isso e achando normal. Olha quanta coisa que parece completamente inocente, mas que a gente vê que isso vai tirando um pouco da nossa sensibilidade. Você aprende a dar risada de alguém que caiu, que tropeçou, caiu na lama. A gente dá risada disso. Então, quando acontece na prática, a gente também dá risada, e até de tropeços espirituais também. Como você aprendeu a dar risada de tropeços físicos, você também vai aprender a dar risada de um tropeço espiritual. Mashal tzarich shetavin. Então, olha o quanto a gente tem que parar para refletir. Ele vai trazer um paralelo que a gente pode ter na nossa vida. Eved amesharet lamelech bemunah. Um escravo que ele serve o rei com confiança. Um escravo confiável do rei. Yesh lo leitztaer biroto anashim amordim be'adonó. Quando ele vê pessoas do reinado que se rebelam contra o rei, ele deveria ficar triste, ele deveria sofrer por causa disso. Vê a mecharfim motó, pessoas que estão ofendendo o rei, falando mal do rei. Essa pessoa, se ele ama de verdade o rei, ele deveria começar a chorar. Olha que triste, pessoas que estão falando mal do rei, pessoas que não estão se comportando bem. O mehuyav leochiham al pnechem, e ele tem uma obrigação de advertir as pessoas que eles estão fazendo uma coisa errada. O leodiá navlutam, e fazer eles saberem da transgressão grave que eles estão transgredindo. Aval biot aevet samer biroto kilkula donav vecherpato. Mas imagina se esse Eved, esse escravo, ele fica feliz de ver que o rei está sendo ofendido, que estão estragando a honra do rei. Então isso não é um escravo confiável, porque ele não está se importando com a honra do rei. Rak haveru leish mashrit, ele é conivente com essa pessoa que está fazendo mal. Então olha que impressionante, quando você vê alguém fazendo uma transgressão, alguém que não sabe alguma coisa, a transgressão é contra Deus, e é o nome de Deus que está sendo manchado, e você ficar feliz, você está indo... bullying, então, o que para Deus não deve ser? Terrível, terrível, da pessoa menosprezar o outro. Agora, olha que interessante, de onde vem esse lado da gente rir do tropeço dos outros? Infelizmente vem do kavod, vem da nossa honra, porque a gente fica feliz de sentir que eu sou melhor que o outro.
Quando eu vejo alguém tropeçando, eu sou melhor que essa pessoa. Ó, esse erro, Baruch Hashem, eu não faço, ele faz. Isso preenche um pouco a gente. Então, tinha uma vez um pai, ele estava com 2 filhos, uma história real. E tem um filho um pouquinho mais velho, um filho mais novo. O filho mais velho é um pouco mais alto que o filho mais novo. E o filho mais novo está incomodado que o irmão é mais alto que ele. Então, o que ele faz? Quando eles estão andando na rua, ele vê um buraco na rua e ele empurra o irmão no buraco. Não um buracão, era um poço que empurrou um moleque lá embaixo. Mas era um lugar um pouco mais baixo na rua. Ele empurrou o irmão e começou a comemorar que estava mais alto que o irmão. Então o pai chamou o filho, colocou ele em cima de uma cadeira. Ele falou, para você ficar mais alto que o teu irmão, você não precisa empurrar ele no buraco. Sobe numa cadeira. Se você quer ser maior que os outros, não se alegra com a queda deles no buraco. Se esforça para subir num nível mais alto. Então a alegria verdadeira deveria ser essa. Infelizmente, por causa do nosso kavod, pela nossa honra, a gente fica feliz quando vê alguém tropeçando. A gente aprende. A verdade é que até as empresas ensinam um pouco isso. Hoje em dia tem uma concorrência tão grande no mercado que nas empresas se ensina isso. Então um aluno meu que trabalhava num grande banco, ele era engenheiro do banco, ele conta que tinha um gráfico, que como era esse gráfico, eles colocavam uma certa pontuação, como que está cada um dos funcionários da equipe, e os 20% mais baixos, eles eram abaixo de um traço vermelho. Por quê? Porque se tem alguma recessão, alguma coisa, são os primeiros que vão embora da empresa. Mas isso é uma avaliação subjetiva. Por quê? Porque é em comparação com os outros funcionários. Então, para você subir, você pode subir derrubando os outros também. Porque se tem 20% abaixo de você, você sobe a linha vermelha. Você já começa no teu emprego, no teu dia a dia, a aprender a prejudicar os outros. Sim. Por exemplo, em política, ainda mais que tem um erro aqui na política, ou no Brasil, ou no Israel. Sim. Você tem que tomar muito cuidado. Você vai falar, julgar, avaliar. Como faz isso? Então, primeira coisa, o Pirkei Avot fala, não se envolve em política. É verdade, porque é muito perigoso. Vai contra tudo, né? E não só, a pessoa dificilmente, quando ele chega lá em cima, ele vai conseguir se manter correto, ele vai ir de acordo com as forças que tem lá em cima. E alguém tem que se envolver. Porque a Avot fala para não se envolver muito e comentar, óbvio, as leis, por exemplo, de Lashon Hara, elas se aplicam, óbvio, não é porque o cara é político que está liberado o Lashon Hara do cara, falar mal dele. Então tem que tomar muito cuidado. Mas se colocou num ambiente que ele está se expondo. Então a gente existem permissões, né? Dentro do Hafetz Haim, ele traz nos livros dele de Shmirat Lashon, os cuidados que ele tem que ter com a fala. Existem momentos, existem formas permitidas de, por exemplo, fazer uma crítica para alguém. Então tem que estudar muito bem como fazer isso, mas é perigosíssimo. A gente criticar de uma maneira aberta, que possa denegrir e causar danos para um político que é Yehudi, certeza que entra em Lashon Hara. Não é porque ele é político que ele está fora das leis de Lashon Hara. Então ele fala, Mishe Sameach Bemikshol Haveró, pessoa que está feliz no tropeço do seu companheiro, En Retzonó Kirtzon Aboreit Barach, ele não tem a mesma vontade de Hashem. Deus, olha que impressionante, Deus, ele não quer que ninguém tropece. Deus quer que todo mundo tenha sucesso. E entre aspas, é como se Deus se enlutasse com cada pessoa que não está fazendo o que deveria fazer. E a gente está feliz com a pessoa tropeçando. Então, o teu comportamento não é semelhante ao de Hashem. Al-Ken Nitpalel Rab Nehunya Ben Akana. Olha a tefilá que todos os dias, quando a gente vai começar a estudar Talmud, a gente faz essa tefilá. Ali kashel haverai bidvar alachá veismach bahem, que meu colega não tropece em nenhum assunto de alachá e eu me alegre com o fracasso dele. Veloi kashel bidvar alachá veismach bi, e que eu não tropece em nenhum assunto de alachá para que as pessoas não se alegrem por causa disso. Olha o que é a tefilá que foi fixada, quer dizer, se ele fixou essa tefilá, Al-Ken Nitpalel Rab Nehunya Ben Akana Al-Zeh Kirash Zedavar Matsui,
Shehad ismach betaut haveró. Ele percebeu que é comum acontecer esse tipo de coisa, da pessoa se alegrar com os erros e com o tropeço dos outros. Então, olha que triste, né? Que tem que ser feita uma tefilá especial. A gente pede para Deus ajudar que as pessoas não cometam erros, para que eu não me alegre com os fracassos das outras pessoas. Então, que deixe da onde vem essa alegria? Da gente vencer o outro. A gente é melhor que o outro e a gente se alegra com isso. Ve'yeloshem, e com isso eu vou ser famoso. Quanto melhor eu for do que os outros, e isso inclui o outro tropeçar, assim eu vou ser famoso, assim eu vou ter mais kavod. Então, olha o que o kavod do ser humano faz. E a gente vai se educando a fazer isso nas videocassetadas. Vai aprendendo que é normal e até é interessante a gente dar risada através da desgraça dos outros. Ve'af kama bnei adam chashuvim enam nizarim bazeh. Então, só para a gente não ficar mal, o Rod Tzadikim fala, infelizmente, muitas pessoas importantes não se cuidam disso. Se foi fixado isso na nossa tefilá diária, porque perceberam que é um tropeço comum das pessoas. Lachem kolish asher etzonor etzon elokim. Qualquer pessoa que a vontade dele, ele quer que a vontade dele vá de acordo com a vontade de Hashem, itztaer al she'ein nasar etzon Hashem. Ele deve sofrer, deve ficar triste quando ele vê que alguém não se comportou conforme a vontade de Hashem. Olha que impressionante, eu escutei uma vez uma história que faleceu uma pessoa que ia contra tudo da Torá, um Yehudi, mas que não cumpria nada e que desviava pessoas do caminho correto, negava a Deus, fazia o que tinha de pior. No dia que essa pessoa faleceu, muita gente se alegrou, falou Baruch Hashem, mas tinha um Rav muito grande que ele chorou o dia inteiro. Então perguntaram para o Rav, falou, Rav, você devia estar feliz, Baruch Hashem, olha quantas pessoas esse homem desviou, por que você está chorando? Ele falou, eu estou sentindo a dor, um homem que a vida inteira negou Deus, eu estou sentindo a dor dele agora, o que ele está sentindo agora que ele está frente a frente com Deus? Imagina a dor que essa alma está sentindo, uma vida inteira ele desviou pessoas, ele negou Deus, e agora que está num julgamento frente a frente com Deus, estou sentindo a dor dele. Olha que impressionante, né? O quanto pessoas grandes no mundo. Ve'afilo al sono, mesmo uma pessoa que você odeia um inimigo, itpalel adam she'avod laboreit bará, reza para ele fazer tshuva, não para o mal dele, reza para ele consertar os atos dele. Então, isso é um caminho de Hashem. O que a gente fala em Rosh Hashanah na Tefilá? A gente fala em Rosh Hashanah que Deus não quer a morte do Rashá, Deus quer que o Rashá faça tshuva e conserte os atos dele. Eu acho que eu perdi da aula passada, mas a gente não reza para nossos inimigos se quebrarem em vez de fazer um tshuva. Então, aqui, a verdade que a gente falou na Zariut, não que a gente reza para eles se quebrarem, muitas vezes a gente precisa castigar pessoas com crueldade. Crueldade a gente falou que um pouco de coração duro, para quê? Com a intenção que essa pessoa faça tshuva. A ideia toda é que a pessoa faça tshuva, não é quebrar a pessoa por quebrar, não é destruir ninguém pelo ato de destruição. Então, quer dizer, Deus ele fica muito bravo até de destruir a natureza, quanto mais a gente pensa em destruir um ser humano. Então, toda a ideia é que a gente seja duro com pessoas que se desviaram do caminho, mas com o intuito que essa pessoa faça tshuva. Tem, até na Tefilá, quando a gente faz sobre os malshinim, os delatores, que a gente pede, até tem diferença, né, de Ashkenazim e Sfaradim, exatamente que palavras que a gente pede, mas mesmo quando a gente pede para que essas pessoas elas sejam exterminadas. O que quer dizer isso? Porque elas estão, uma pessoa que é um delator, que delata judeus para as autoridades, que faz mal para o povo judeu. Então tem uma das brachot, que foi a brachá, a 19ª brachá da Midah, que a gente pede que essas pessoas, os delatores sejam exterminados do mundo, eliminados do mundo. Mas não é eliminar o mal deles? Então, mas uma das ideias, as pessoas, por exemplo, a Torá, ela tem pena de morte. Peraí, aonde está a bondade de Deus quando Ele dá uma pena de morte para alguém?
Quando Deus colocou pena de morte, também é uma bondade. Quer dizer, a pessoa que fez crimes que na Torá está escrito que isso é punido com morte, quer dizer que a pessoa perdeu completamente a direção da vida dela. É melhor que ela vá embora do mundo para que ela tenha uma nova chance depois de tentar. Nessa vida aqui ela já perdeu completamente. Então é melhor que não, também como desvia outros ou faz, por exemplo, pela Torá, assassinato é pena de morte. Hoje em dia não se aplica mais porque a gente não tem mais o Sanedrin, não tem mais o Beit HaMikdash, mas teria pena de morte. Quer dizer, uma pessoa que chegou no nível de intencionalmente matar um outro ser humano, tendo sido avisada que ele não pode fazer isso, que ele vai ser punido com pena de morte, com testemunhas do lado dele, essa pessoa perdeu o conceito de ser um ser humano. Então Deus, por misericórdia, vai tirar a vida dessa pessoa. Só a morte dela já traz expiação espiritual pelo erro gravíssimo que ela fez. E a gente sabe o conceito da reencarnação, para que Bezrat Hashem essa pessoa possa vir numa outra encarnação para consertar esse ato dela. Quer água? Obrigado. Quer café? Obrigado. Aonde na reza nós pedimos ajuda para que os outros não errem e a gente não se sente... Quando a gente vai começar a estudar Talmud, então nas Gemarot tem essa brachá. Antes de começar a estudar a gente pede isso, que Hashem ajude que a gente não erre, para que os outros não deem risada e que os outros não errem para a gente não dar risada. E na estrutura da reza, por exemplo, de Shacharit, você fala de ligação, aí tem algo diferente a isso? Você não erre? A gente... Eu não sei se especificamente nisso, eu não lembro se tem algum outro ponto da Tefilá que te pede isso. Não sei se especificamente nesse ponto. Óbvio que a Tefilá está escrito uma vez, eu escutei de um Rav uma ideia interessante, que no final da Midá a gente pode fazer pedidos pessoais. Mas ele falou uma ideia interessante: se você teve a kavaná correta em cada brachá, você não precisa mais fazer pedidos pessoais, porque está tudo incluído lá. A gente tem que saber as kavanot corretas para cada brachá e brachá da Midá. Uma das coisas interessantes, a gente sempre pede as coisas no plural. As brachot estão todas no plural. A gente nunca está pedindo só para a gente está pedindo também para as outras pessoas. Então ele fala, olha que interessante, ele vai entrar agora justamente na Midá. Ve'yechaven betfilató bebirkat atahonen le'adam dat. Quando a gente reza para Deus, dá para a gente sabedoria. Para que a gente pede? Não só para a gente, para todo mundo. O Bebirkat Ashivenu, que Deus nos ajude a fazer chuvá, a voltar para os caminhos corretos. O Bebirkat Slach Lanu, que Deus nos perdoe. Al-Kol Israel, a gente tem que ter a intenção de todo o povo judeu. O Havá Vesonav, os que a gente ama e até os que a gente odeia, os nossos inimigos, também que a gente tem que ter a intenção que Deus perdoe eles e que eles façam chuvá, que eles tenham dat, que Deus dê. Porque para que uma pessoa faz uma transgressão? Por falta de entendimento das coisas. Quer dizer, uma pessoa que entende de verdade, se Deus tirasse o nosso livre-arbítrio, ninguém ia fazer transgressões. Quer dizer, a transgressão vem do livre-arbítrio, da possibilidade da pessoa errar, a pessoa não entender as coisas da maneira que tem que entender, e por isso que ela faz transgressões. Então a gente reza que todo mundo tenha data, que todo mundo tenha o entendimento das coisas, para não tropeçar mais. Vehen bechol brachot, em todas as brachot da Midá, mitzvah, a gente pensar sobre todo o povo judeu. Então isso é uma incrível que a gente pode cumprir aqui, uma mitzvah muito, muito famosa, chamada Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Eu posso cumprir todos os dias mitzvah de oraita na Tefilá, essa mitzvah da Torá de amar o próximo como a você mesmo, da mesma maneira que na Midá você está preocupado com as tuas necessidades, se preocupa também com a dos outros. Então, por exemplo, uma vez um Rav me falou também uma ideia muito bonita. Ele falou, tem que rezar, por exemplo, na Midá, uma pessoa que te atira um problema financeiro com o vizinho, e esse Rav falou, reza
para outra pessoa que está brigando com você, ele ter parnassar, ele ter um bom sustento. Porque essa briga está vindo da pessoa que está num momento de aperto. Se a pessoa tivesse bem de dinheiro, não ia estar brigando por micharia. Então reza por ele, para que ele possa ter sustento. Então, a gente se preocupar com todo o povo judeu, que Eichitachent Palel, Rofei Cholei Israel, Veshear Abrahot, Veulo Hafet Havero, Itrape ou Itchakem. Como pode ser que a gente todos os dias pronuncia Brahá, de pedir cura, de pedir sabedoria, e a gente não tem intenção que outros Eudim doentes, ou outros Eudim que não têm conhecimento, que eles adquiram conhecimento? Qual que é o grande problema? Nem cavalar para a gente tem mais. Essa é a verdade. Nem para pedir para a gente faz amidá e a kavaná quase zero. Então quanto mais pensar nos outros, né? A gente não consegue nem pedir para a gente de verdade. Mas aqui a gente pode cumprir mitzvah deoraita de ve'achavta lerecha kamorra, pedindo pelos outros também. Ve'avur shezeh hayetzer uragil meod bilvavot bnei adam. E como essa má inclinação, ela é muito frequente no coração das pessoas serem egoístas e pensarem só nelas mesmas, ve'en margish ba'inyan hazeh, e as pessoas não sentem isso, não dão valor para isso. Lachem nichtav leazhir irei Hashem leachim libam leilokim bakavanah shleima amitit. Então, a gente, pelo menos as pessoas que têm mais temor a Deus, que elas se preocupem com isso, de rezar e ter intenção por todo o povo, lishpoch nafsham noichach pnei Hashem al kol Israel, que eles despejem o coração deles, a alma deles na tefilá, com intenção sobre todo o povo judeu. O avav vesonav, tanto aqueles que você ama, quanto aqueles que você te odeia, porque te fizeram algum mal. O bezei e kaem, como a gente falou, ve'achavta lerecha kamorra, com isso ele vai cumprir a mitzvah da Torá de amar o próximo como a você mesmo. O terrar yadaim yosif ometz, e aquele que purifica as suas mãos, ele cresce e se fortalece. Então, olha o bem que a gente faz para os outros e para a gente mesmo. Quando alguém consegue fazer tefilá por um inimigo, por alguém que você odeia, olha o nível espiritual que essa pessoa chegaria. É difícil, por isso que, qual que é a última Mishnah do Pirkei Avot? Lefun tzara agra. De acordo com a dificuldade, assim é a recompensa. É difícil, óbvio que é difícil, por isso que ele fala que são para pessoas elevadas. A gente pode escolher, Bezerat Hashem, se esforçar para estar nesse grupo seleto de pessoas elevadas. Então, o principal é pedir que faça chuva, se ambiente, Sim, que Deus dê sabedoria para ele que está faltando por ele ter feito esse erro, que ele faça chuva, que Deus perdoe ele. Todos os dias de dormir, o que a gente faz? No Kriyat Shema Lamitah, a gente perdoa todas as pessoas, a gente pede, Deus, por favor, que ninguém seja castigado por minha causa. Já pensou a gente chegar no Shammai, tirar todos esses sentimentos negativos que tem do mundo material? A gente vai ver o filme da nossa vida, vai ver quantas pessoas foram castigadas porque a gente ficou bravo com elas, que a gente não perdoou elas. Imagina a gente vendo esse filme, pessoas que passaram tragédias, que aqui embaixo a gente ficou feliz, falou, mereceu. Imagina a gente ver esse filme lá de cima, todo o sofrimento que a pessoa teve na vida por tua causa, e você não ficou feliz com isso. Então, óbvio, são níveis muito difíceis, mas, como a gente falou, Midot é um trabalho para a vida inteira, e a gente precisa saber qual é o nosso objetivo de vida. Se a gente não souber aonde a gente pode chegar, a gente nunca vai trabalhar para isso. Agora ele fala que tem uma simcha, yeshot simcha, os chok rabeot, tem uma outra alegria que é muito negativa, que a gente tem que fugir disso, que gon mishe mesachek bemishe zahir beavodat Hashem itbarach umekayim mitzvotav, aquele que dá risada, aquele que faz piada de pessoas sérias que cumprem Torá e mitzvot. Infelizmente tem muita gente que aquele aluno bonzinho, certinho, vira piada. A gente falou do bullying. Isso é gravíssimo, porque você está rindo de alguém que cumpre o que Deus quer que ele cumpra. Então, olha como isso é uma coisa negativa. A pessoa se mata por causa disso, né? Sim.
Ele fala, olha que impressionante. Yesh bazé arbaraot. A gente dá risada de pessoas que fazem a vontade de Hashem e muitas vezes indiretamente a gente faz uma piadinha. O cara, ele é super rigoroso que ele não come em nenhum lugar. O cara me xinga, né? O cara, Baruch Hashem, deixa ele, o que está te atrapalhando? Ele está num nível de temor a Deus que ele não quer comer, ele confia na comida dele. Eu sei de pessoas que não comem fora de casa, que eles fazem tudo deles dentro de casa. Eles não compram nada industrializado porque eles têm um temor a Deus tão grande que eles não confiam. Tem muita gente que faz piada disso, fala, tudo mexigno, é tudo maluco. Você está fazendo piada de uma coisa muito séria. Se você não quer isso para a tua vida, a gente tem a decisão do que a gente quer para a nossa vida. Mas o que está te incomodando? O cara está na vida dele. Não te incomoda nada, mas a gente está dando risada de coisa séria. Ele fala que isso causa 4 maus muito grandes, 4 coisas muito ruins para a nossa vida. Ahat, shehu marshich nafsho. Ele escurece a sua alma, meora mitzvot, da luz das mitzvot. Por quê? Porque você está dando risada de alguém que cumpre mitzvot, automaticamente você escurece a luz da tua alma, que shehu moes o mesarek bemekaimei a mitzvot, quando você está repudiando e fazendo piada de pessoas que cumprem mitzvot e que têm temor a Deus. As idganu a mitzvot beinav, e a pessoa que costuma fazer isso, aos olhos dele, as mitzvot vão sendo desprezíveis também. Eu já vi isso acontecer dentro da sinagoga. Tem. Eu senti muito, eu fiquei super mal, assim, porque tinha uma moça que estava, tadinha, ela estava rezando, muito feliz, e estava cantando o Lerrado ali, e ela estava muito empolgada, ela estava cantando quase junto com a Razan, né? E tinha 2 pessoas, assim, um grupinho de pessoas nesse canto, assim, tirando sarro, porque ela estava se empolgando muito. A gente não fica dá dó, porque... Sim. Não, muito amor. Isso. Eu me sinto super mal. Se a gente parar para refletir, quantas vezes a gente, quando viu outras pessoas, acabou tropeçando nisso também. Né? Ele fala qual que é a segunda coisa ruim, a shniá, que o lai mitochas rock e manat tzadik mitzid kotav. Talvez por causa dessa piada que você está fazendo, você vai fazer a pessoa parar de fazer a mitzvah, ela vai ter vergonha de fazer, e você vai pagar essa conta, que loio halis bolas rock, porque a pessoa não aguenta essas piadas que fazem dele, ele vai parar de fazer a mitzvah, e a conta vai ter que ser paga. Essa conta vai vir depois. Ashlishi, qual que é o terceiro mal? Que é Nashim Rabim, Asher lo nisu lalechet bedarchei Hashem, idbarach, lo yuchlu lasot tshuva, mipnei ashok. Pessoas que estavam afastadas da Torá, eles nunca vão fazer tshuva por causa das piadas. Então, quando você faz piada de coisa séria, você afasta pessoas que poderiam fazer tshuva e não vão fazer, porque para quê? Para ser algo de piada lá para frente, deixa eu ficar aqui. Tem, infelizmente, até pessoas da família, Balei Tshuva, sofrem muito de tudo quanto é lado, com piadinha, conheço muitos casos de pessoas que deixaram de fazer Tshuva por causa de pressão, de piadas da família, a família ridicularizava a Tshuva da pessoa, a pessoa não fez Tshuva. Imagina de novo, vai ter uma conta isso. Não, é o normal. Você sabe, teve uma vez uma pessoa que fez Tshuva, a pessoa me contou depois que ele fez Tshuva e ele já conhecia uma moça de antes da Tshuva, e quando ele voltou, eles voltaram, mas os dois estavam shomer neguiá, um não encostava mais do outro, e ele escutou uma pessoa da família reclamando, né, 2 pessoas conversando, falando, os dois ficaram loucos, e o outro falando assim, olha o lado bom, podia ser pior, podiam ser drogas. Olha que impressionante. Podia ser pior que fazer Tshuva, eles podiam estar envolvidos com drogas. Nesse nível, infelizmente. Então, nesse sentido, é até pior, porque droga você pode sair. E aqui... Não, gente, como é que... Então ele fala, olha que impressionante, ele fala, Veilhu bechoshe kolemeichem, e você vai causar com uma pessoa que poderia fazer Tshuva, que ele vai andar a vida inteira na escuridão, venimtza, shezeh mesarek, lodai shemoneh mechavero,
Rav Tuv Atzafun Latzadikim. Então, não só que agora ele impediu todas as coisas boas que eu vim para a pessoa, que estão guardadas para os tzadikim, Eila Shemori Dotol Lesheol Tartit. Ele vai causar para ele um mal espiritual absurdo. O castigo que ele vai ter por causa disso vai ser absurdo. Verine Amesachek Kazem Bichlal Onesh Amartit Arabim. Ele entra na categoria da pessoa que ele faz transgressão e causa com que outros também façam transgressões. E o último, Arevi, Shedome Lelistim, Sheomed al Parashat Drachim, Vekotzetz Raglei Amevim Dorod Lamelech. Ele se assemelha com bandidos que ficam do lado da estrada, e não só eles roubam a pessoa que estava indo levar presentes para o rei, eles cortam o pé da pessoa para a pessoa não ir lá. Alozé Soné Ve Oivô Shel Melech. Essa pessoa não vai ser considerado um inimigo do rei. Não só você roubou os presentes que essa pessoa ia levar para o rei, você ainda cortou as pernas da pessoa para que também não possam depois fazer isso. Veratara Rabameot. O mal que essa pessoa está causando não é um mal muito grande. Então, olha o perigo que tem a gente usar a alegria, o riso, da maneira errada. A gente pode desviar pessoas, a gente pode escurecer nossa própria alma e causar decretos terríveis por fazer piada de pessoas que são sérias, de pessoas que, Baruch Hashem, estão num bom caminho, e com isso você afasta outras pessoas de andarem nesse caminho também. Essa pessoa podia influenciar o... Por isso, a gente não tem ideia do que a gente causou espiritualmente. Uma pessoa pode mudar o mundo inteiro. Está escrito, quem salva uma vida, está salvando o mundo inteiro. Deus me livre, quem destrói uma vida pode estar destruindo o mundo inteiro. Podia ser o Mashiach, você está desviando o Mashiach do caminho. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que usar a alegria da maneira correta. A gente vai falar um pouquinho mais de toda a parte boa da alegria, como usar isso de forma positiva, mas o mais impressionante, mesmo uma midá, um traço de caráter tão positivo como a Simcha, olha como a gente tem que ser cuidadoso de canalizar, usar a parte boa das midot e tomar cuidado com o lado negativo. Mas isso tudo não é alegria, né? Então, a gente falou que começa na alegria e vira a risada, também vem do lado da alegria. Vira deboche. Aí a pessoa sai de si, né, na verdade. Desvirtua, né? Então, mas começa pela alegria. Então, por isso, os traços de caráter, eles são tem que tomar muito cuidado. Mesmo que vem de um lado positivo, ele pode ser canalizado para o lado negativo.